Vamos lá, irmãos. Novamente aí, ao vivo com vocês. Iniciando aí o nosso segundo bloco, né? Do nosso vídeo, da nossa live sobre como ler e estudar a Bíblia. Vamos esperar o pessoalzinho entrar e a gente já retorna já o nosso estudo aí junto com todos. Depois aí os que puderem me dar aí um feedback. Dê um feedback aí, um retorno aí para ver como que está aí som, o vídeo, como é que está aí, se a maneira como a gente está colocando aí está de forma entendível para você, tá bom? Se está claro a maneira como a gente está colocando as coisas. O curso, ele é um curso básico, né? É um curso básico mesmo, só para vocês terem noção mesmo dos princípios elementares aí do entendimento de como interpretar e estudar a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Tudo ok? Beleza? Aí vocês veem aí se vai me ajudando aí, tá? Eu tô tentando ser bastante comedido aqui, bem equilibrado, bem sossegado para a gente não correr tanto e não complicar nada para vocês aí, tá bom? Tudo ok, irmãos, vocês estão aqui. Vamos lá, isso. Maine, seja bem-vindo. Maine esteve estar conosco aqui, nossa vizinha. Obrigado, Maine, por nos assistir. O Marcos. Vocês vão me dando feedback, tá? O Juca dizendo tudo ok. Tudo ok. Obrigado, minha mana. Meu irmão José, Léa, marca o Zeca de novo, vai para ele entrar, para amanhã assistir um pouco mais a gente. Marca aí a nossa turminha aí. Minha mana Ruth, do Rio de Janeiro. Temos gente do Rio de Janeiro, gente de Santa Catarina, gente de Jundiaí. Temos gente aí, acho que se não me engano aqui do ABC também, de São Paulo. Fico feliz aí de ter tantas pessoas ilustres conosco aí, participando da nossa live, né? Glória a Deus aí pela presença de todos. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos retornar então ao nosso estudo, né? Vamos lá? Então a gente viu aí a divisão, né? A divisão de como é feito o entendimento da divisão do Antigo Testamento. Acho que ficou bem clarinho, né? Não há dúvidas aí em relação a esse assunto. Eu acho que vocês tiveram acesso a uma explicação bem clara, né? Acho que está bem clarinho, tá? O entendimento desse assunto, né? Agora vamos ver como funciona, como se entende. Isso, Idaiatuba também presente. Obrigado, irmão Bruno, por lembrar. Idaiatuba presente com a gente aí também, né? Glória a Deus aí por todos vocês estarem presentes aí, tá bom? Vamos entender agora como que funciona o entendimento da divisão do Novo Testamento. Por que é importante nós começarmos esse curso perguntando o que é a Bíblia? Porque se eu não entendo o que de fato é a Bíblia, como eu quero entendê-la? Como entender aquilo que eu nem sei o que é? Não é complicado? Como compreender? Eu estou lendo um livro. Que livro é esse? Não sei. Não sei que livro é esse. É uma coisa muito lógica, né? Muito clara. Então vamos lá. Essas divisões, elas facilitam o nosso entendimento já do que é a Bíblia em si. E depois, quando nós formos para a leitura, para o estudo, tudo ficará mais fácil para nós, tá bom? Vamos lá. O Novo Testamento, ele é dividido primeiro em evangelhos, que seria Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos descrevem o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo, certo? Nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a gente chama de evangelhos, mas também é chamado de livros biográficos, porque vai falar sobre a pessoa de Jesus na perspectiva de 4 homens diferentes. Na perspectiva de Mateus, na perspectiva de Marcos, na perspectiva de Lucas e na perspectiva de João. Correto? Lembrando aqui, aproveitando aqui o ensejo, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 42 pessoas, né?
42 homens escreveram a Bíblia aproximadamente. Só um deles era grego, que era Lucas. Os outros eram todos judeus, tá bom? Você tem um livro de história, que seria o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro histórico que narra o nascimento da igreja primitiva, começada ali em Atos 2, correto? Em Atos 2 começa ali o nascimento da igreja, correto? Depois você vai ter a terceira divisão, que é chamada de cartas. Cartas. Antigamente chamada de epístolas, né? Vamos ler na Epístola de Pedro, Epístola Universal de São Pedro, Epístola Católica de São Pedro, né? Tinha a expressão católica. A expressão católica quer dizer universal. Epístola quer dizer carta, né? Você tem as cartas, que seria a primeira Romanos, primeiro, segundo Coríntios, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeiro e segundo Tessalonicenses, primeiro e segundo Timóteo, Tito e Filemão. Estas são chamadas de cartas paulinas, que são 13 cartas denominadas de paulinas. Ele escreveu 13 cartas, correto? Aí você tem as cartas chamadas de cartas gerais, ou epístolas gerais, escrita para a igreja de maneira geral, que seria Hebreus. Hebreus a gente não sabe quem é o autor, é chamado de carta ou de livro anônimo. Você tem Tiago, esse livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus Cristo, correto? Não foi escrito pelo apóstolo, foi escrito pelo irmão de Jesus Cristo, chamado de Tiago, correto? Depois você tem primeira e segunda Pedro, que seria carta, né? Como é primeira carta de Pedro, não é primeira Pedro, que é carta, né? Primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro, que foi o líder substituto de Jesus, no sentido de liderança dos apóstolos que foram alunos de Jesus Cristo. Depois você tem a primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João, normalmente atribuídas também ao apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho e do Apocalipse, correto? Aí depois você tem a carta de Judas. Esse Judas aqui também é o irmão de Jesus Cristo, correto? Não é o Judas apóstolo, até porque o Judas apóstolo se suicidou, se matou, e ele não escreveu nada antes disso, correto? E o último livro, chamado de Profecia, chamado também de livro escatológico, o livro que fala do fim, chamado de Apocalipse, correto? Então, fechamos aí o nosso entendimento de como a Bíblia é dividida, né? De como a Bíblia é dividida. Então você tem aí essa estante, aí, essa ilustração de uma estante, né? De uma estante aqui, com a divisão de todos os livros da Bíblia, tá bom? Você pode baixar isso aí no Google, você acha muitas imagens trabalhando essas divisões aí, tá bom? Vamos lá então, continuando agora. Tudo bem? Podemos continuar? Dúvidas, perguntas relacionadas a esse assunto? Se tiver, por favor, entre aí, pergunte, participe, porque pra gente é uma alegria ter você conosco aí, tá bom? O pastor Everaldo conseguiu entrar? Morivaldo conseguiu entrar aí também? Pastor Cícero, dá uma olhadinha, vê se eles conseguiram entrar aí. Vamos lá. Há muitos outros pontos de vista, agora falando de novo sobre o termo palavra de Deus, tá? Há muitos outros pontos de vista sobre o termo palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas não nos ateremos a essa problemática, tá? A expressão palavra de Deus, ela é contestada por alguns, só que a gente não vai entrar nesses meandros, nesses detalhes aí, porque senão a gente vai complicar o nosso curso. O objetivo dele não é esse, tá? Para nós, o termo palavra de Deus, de fato, está se referindo às escrituras sagradas e independentemente de qualquer coisa. Mais para frente a gente faz uma distinçãozinha aí para explicar melhor. Pois não, tais detalhes não nos interessam agora, pelo menos nesse curso, tá bom? Vamos lá, pastor Cícero perguntando, esses 42 homens que você falou, escreveram todo o cânon? Vamos lá, sim, pastor Cícero, sim. Esses 42 homens escreveram todo o cânon. Vamos aproveitar a pergunta do pastor Cícero e já explicar o que significa a palavra cânon. A palavra cânon não quer dizer cano, não, tá?
Não é cano, não, é cânon. A palavra cânon quer dizer vara de medir, vara de medir. A palavra cânon é da onde vem a palavra canonicidade ou canonização. A palavra cânon, ela é usada para se referir aos 66 livros do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento nosso tem 39 livros. O cânon do nosso Novo Testamento tem 27 livros. Então, assim sendo, o nosso cânon tem 66 livros. A expressão cânon, ela é usada para se referir à Bíblia como um todo ou Antigo e Novo Testamento. Os 42 homens escreveram os 66 livros, pastor Cícero. Está corretíssimo a sua colocação aí. Vamos lá. Continuando então aí. Vamos agora para o segundo ponto, segunda pergunta, que é o segundo ponto do nosso estudo, do nosso curso de como ler e interpretar ou estudar a Bíblia, correto? Vamos lá então. Quem escreveu a Bíblia? Aí entra dentro dessa pergunta que o pastor Cícero fez. Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Essa pergunta, ela também tem que estar presente nesse curso. Por quê? Porque quando a gente diz que a Bíblia ela é a palavra de Deus, quando a gente diz a Bíblia é a palavra de Deus, peraí, como que a Bíblia pode ser a palavra de Deus e também ser a palavra do homem? A Bíblia, ela pode ser a palavra do homem também? Ela pode. Por quê? Porque foram homens que escreveram. Agora, que homens que escreveram a Bíblia? Aí a pergunta já melhora, tá bom? Então a gente precisa fazer essa distinção aí nessa colocação do que eu perguntei, tá bom? Vamos lá então, vamos continuando. Quando fazemos essa pergunta, para alguns a resposta é muito óbvia, é muito simples, é muito básica. Mas para outros é um assunto que deve ser discutido, pois quando nos referimos à Bíblia como palavra de Deus, de cara vem à nossa mente que Deus deu a Bíblia pronta para o seu povo. Para muitos, quando a gente usa a expressão a Bíblia é a palavra de Deus, a gente está dizendo Deus deu a Bíblia pronta para o seu povo. Isso é verdade? Vamos ver. De cara vem à nossa mente que Deus deu a Bíblia pronta para o seu povo. Para muitos, é inadmissível que Deus tenha usado pessoas humanas para escrever a Bíblia. Porque isso é muito difícil de entender para essas pessoas. Por que isso é muito difícil de entender por essas pessoas? Por quê? Talvez você tenha essa dúvida também. Por isso nós estamos aqui, correto? Esse questionamento não é de todo vazio. Esse questionamento que se faz em relacionado a esse assunto não é de todo vazio. Por quê? Pois quando se pensa nisso, logo nos vem à mente a falibilidade dos seres humanos, ou a falha que existe na carne humana, nas pessoas humanas. Como? Se a pessoa é humana, né? Não, mas tem anjos também. Como Deus pode falar conosco a sua palavra? É uma pergunta. Como Deus pode falar conosco a sua palavra e a sua palavra não ser comprometida com o pecado humano? Como que Deus pode falar conosco a sua palavra, esta palavra passar, Deus está aqui, o homem está aqui e nós estamos aqui. Deus fala a sua palavra, homens escreve e a gente lê. Como que o homem pode mediar a vontade de Deus? Graça e paz, pastor Everaldo. Como que o homem pode mediar a escritura, o ato de escrever a palavra de Deus, e a palavra de Deus não trazer consigo erros, não trazer consigo falhas, não trazer consigo o pecado humano? Vamos lá. São perguntas. Você está percebendo que eu usei muito o método de pergunta na apostila justamente para provocar vocês. Vamos lá. Não queremos de maneira nenhuma divinizar os homens que a escreveram ou que as escreveram, pois estes eram homens comuns como qualquer outro, certo? Esses homens não eram deuses. Eu não posso divinizar esses homens. Esses homens se transformaram em deuses quando escreveram a Bíblia. Não.
eles eram homens comuns, como qualquer outros homens. Estes homens foram escolhidos e consagrados por Deus para esta tarefa tão importante, que foi escrever a sua palavra. Aí vem, eram homens comuns, beleza? Eram homens comuns como qualquer outro, mas Deus escolhe esses homens, Deus escolhe a dedos esses homens, são 42 homens apenas que escreveram a Bíblia toda, e consagra esses homens, chama eles para fazerem a sua obra, né? Deus consagra esses homens, e são consagrados por Deus para essa tarefa tão importante, que foi escrever a sua palavra, ou escrever a Bíblia Sagrada, que expressa a vontade de Deus para o seu povo. Certo? Então esses homens, eles foram escolhidos para um trabalho específico. Muitos deles foram profetas da fala, que falaram a sua palavra, a palavra de Deus, e depois registraram. Registraram. São aqueles chamados de profetas escritores, que são esses que nós estamos tratando. São 42 homens, consagrados pelo próprio Deus, para fazerem esse trabalho tão importante. Esses homens escreveram, e o que eles escreveram, hoje nós chamamos de palavra de Deus. Correto? Teve falha? Não, não teve falha. A palavra de Deus, ela não erra. Mas a Bíblia tem erro? A Bíblia contém erros, Davi. Que Bíblia? A sua ou a primeira? A sua, que foi traduzida de cópia, ou a primeira que Isaías escreveu? A primeira que Jeremias escreveu? A primeira que Malaquias escreveu? A primeira que Moisés escreveu? Então a gente tem que pensar no primeiro escrito, chamado de autógrafo. O que é um autógrafo? Autógrafo é aquilo que foi escrito da mão da primeira pessoa que escreveu o texto livro, o texto bíblico. Então, a palavra autógrafos é o nome que se dá para os primeiros originais das escrituras sagradas. Foi primeiro escrito da mão de Moisés, primeiro escrito da mão de Josué, primeiro escrito da mão de Jeremias, primeiro escrito de Zacarias, etc. Esses livros, esses escritos existem ainda hoje? Não, não existem mais. Só existem cópias de cópias. Aí, os nossos textos sagrados que nós temos hoje, que está na sua mão aí, ao meio da revista corrigida, ao meio da revista atualizada, nova ao meio TLH, nova tradução da linguagem de hoje, NVI, NVT, mensagem, nova Bíblia Viva, King James e outras. Tudo isso é tradução de tradução. Assim sendo, pode ser que haja alguns errinhos aí, porque as traduções não foram tão bem feitas assim como a gente possa imaginar, tá bom? Mas sobre isso nós falaremos em outro momento. É só para vocês ficarem curiosos sobre esse assunto, tá bom? Continuando. Se tiverem perguntas, pode colocar aí. Vamos lá. Cadê? Onde parei? Deus respeitou o que eles escreveram fossem justamente a sua palavra. A única coisa que Deus respeitou, A única coisa que Deus respeitou quando esses homens escreveram a Bíblia, a única coisa que Deus respeitou de cada autor foi as particularidades de cada um deles. Que foi o quê? Como, por exemplo, a cultura. A cultura de cada autor foi respeitada? A língua foi respeitada de cada autor? A nacionalidade de cada autor foi respeitada? Foi. A língua foi? A cultura foi? Foi. Temperamento! O temperamento de cada autor. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, foi respeitado? Foi respeitado. Deus respeitou. Personalidade foi respeitada? Deus respeitou. E etc. Deus, Ele não tornou os autores robôs. Eles não se tornaram robôs quando eles escreveram a Bíblia. Deus respeitou o temperamento de cada um deles, a cultura, a profissão, a localidade que eles moravam, os costumes, tudo. O autor descreve determinadas situações
de acordo com o conhecimento cultural, geográfico, histórico, linguístico, indumentário, econômico que ele tem. E Deus respeita essas particularidades. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela passa também pelas particularidades desses seres humanos que Deus respeitou. Correto? Então é importante a gente perceber isso. Importante, né? Ou seja, olha só, olha o temperamento de Pedro, olha o temperamento de Paulo e olha o temperamento de Moisés. Olha o temperamento de Jesus. Olha o temperamento de Jeremias. Jeremias era um profeta chorão, melancólico. Moisés era melancólico, tal. Pedro não. Colérico, sanguíneo, talvez. Paulo, colérico, sanguíneo, talvez. Enérgicos, bravo. Tá. Então, cada autor escreve com o seu tom de temperamento que vai pesar na maneira como ele vai escrever. Paulo vai dizer: eu entrego tal pessoa na mão de Satanás para que sofra no corpo e depois ele se arrependa para o dia do Senhor. Paulo bravo. Pedro olha para Ananias e diz: foi por tal preço que você vendeu tal propriedade, Ananias? Foi. Você está mentindo, Ananias? Os pés desses homens vai te enterrar. Ananias cai morto. Pedro bravo. A mulher dele também. Agora não. Se você vai, por exemplo, para João. Olha João. O profeta do amor. Um homem mais calmo, mais tranquilo e tal. Então, Deus respeita cada particularidade dos autores e esses vão colocar o seu gosto, a sua maneira de entender as coisas, narrando as Escrituras Sagradas, escrevendo as Escrituras Sagradas. E isto é a palavra de Deus. Eles conseguiram, mesmo tendo as suas particularidades, eles conseguiram colocar nessas letras, nesses escritos, a palavra de Deus. Vamos lá, pastor Cícero, isso mesmo, da mão do escritor, isso mesmo. Me ajuda aí, não sei se alguém escreveu alguma coisa a mais. Muito bom. Da mão do escritor, vamos lá. A Jace disse: nossa, muito interessante. Realmente a gente não aprende isso nunca, né? São coisinhas, irmã Jace, que passam despercebidas e as pessoas não ensinam pra gente, tá? Vamos lá. Irmã Juscelia, o final de Apocalipse diz que não pode tirar uma palavra, que será castigado. Irmã Juscelia, a questão de tirar uma palavra, acrescentar uma palavra, tem a ver com o livro de Apocalipse, tá? De Apocalipse. E essa questão de tirar uma palavra ou de colocar uma palavra, nas traduções não adianta. Porque quando você traduz, você coloca mais palavra do que está no grego. Por exemplo, no grego, a descrição é muito resumida. No hebraico, é muito resumido. Quando você traduz para a língua portuguesa, se acrescenta letras para poder entender o texto bíblico, entendeu? Então essa questão que a senhora está colocando, que não se acrescentará uma palavra nem tirará, tem a ver com os textos originais do que Deus disse. Do que Deus disse. Tem o sentido de que nada do que Deus disse pode deixar de ser vivido ou obedecido. É nesse sentido, tá? Pastor Cícero, o próprio Cristo usou a linguagem de sua época. Muito bem, olha só. Já estão compreendendo. Já estão entrando no espírito da coisa. Estão já entendendo como que a coisa funciona. É desta maneira mesmo, é desta maneira. Fico feliz aí que vocês estejam compreendendo. Anotem, escrevam. Coisinhas tão simples, né? Olha, estamos aí, são quase 9h20 já. Já estamos aí em quase 30 minutos de live no segundo bloco e nós estamos ainda na página 3, no segundo ponto da nossa apostilinha. Coisa maravilhosa, não é? Estudarmos coisas relacionadas à Bíblia Sagrada? Maravilhoso, né? Na verdade, não pode sair do tema, então. E isso mesmo, isso é a questão do assunto. Do que Deus propôs falar, não pode sair daquilo que Deus propôs falar. Seria nesse sentido. A gente diz: já ouvi algumas pessoas dizendo, não gosto de tal livro da Bíblia. Essas pessoas estariam desprezando a palavra de Deus. Não tem como eu dizer eu não gosto de tal livro, tá? Paz do Senhor, irmã Andréia, seja bem-vindo. Não tem como dizer eu não gosto de tal livro. A Bíblia toda é da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Agora, tem livros que a gente se identifica mais do que outros. Por exemplo, eu não me identifico muito com o livro de Apocalipse. Eu acho o livro de Apocalipse muito complicado e às vezes quando a gente lê, a gente faz muitas interpretações erradas. Por exemplo, todo mundo falou aí, irmãos, cuidado, aquela mensagenzinha. Ah, agora, no dia 8 de maio, no dia 10 de maio, dia 12 de maio, vai aparecer pessoas que são demônios encarnados. Cuidado, unge a sua casa com óleo mineral, acende uma vela, o sol vai se escurecer, vai se transformar em sangue, bababá.
outras coisas. Por quê? Baseado nesses livros de Apocalipse. Textos escatológicos. Que traz tanta confusão. Se não sabe interpretar, então nem lê. Se tiver que ler, pega um comentário bíblico, pega uma orientação para poder ler e entender. E não trazer confusão para a tua Bíblia, para a tua vida. Leia primeiro os livros mais fáceis. E depois vai lendo os livros mais difíceis. A Bíblia, ela é explicada pela própria Bíblia. Mas é necessário que haja entendimento, orientação, antes de ter contato com um livro como o livro de Apocalipse, tá bom? Vamos lá então. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Está em 2 Timóteo 3,16. Abra a sua Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Abre aí. Abre a sua Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Toda a Escritura, divinamente inspirada, ou divinamente inspirada, é proveitosa. Toda a Escritura, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura. Nós estamos no Novo Testamento. Dispensação da graça, período da graça. Não precisa ler o Antigo Testamento. Tem que ler. Para entender o Novo Testamento, você tem que compreender o Novo. Tem gente que começa em Mateus. Sem problema. Vai começar a ler a Bíblia? Quer começar em Mateus? Começa. Mas vai ter perguntas que você vai fazer ao ler Mateus, que vão ser respondidas quando você lê o Antigo Testamento. O meu conselho de leitura, já aí dando dicas de leitura, o meu conselho de leitura é: comece lendo Gênesis. Leia Gênesis e depois você pula para Mateus. Aí você lê os 4 evangelhos. Depois você volta para Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Mas toda a Escritura tem que ser lida, não despreze nada. O André Alves está dizendo: eu não me identifico com Apocalipse, pois cada teólogo interpreta de uma maneira. E como não chega a conversão, acho difícil, não chega no acordo, né? De fato, irmão André, eu também concordo com a senhora. Também concordo. A gente tem que ter pelo menos uma noção básica. Uma noção básica, né? Mas de fato, o livro de Apocalipse é um livro difícil e o assunto escatologia é um assunto muito discutido, muito complicado, e as pessoas, cada um tem um ponto de vista diferente um do outro em relação ao que está escrito. A senhora tem razão nesse sentido, tá? Então vamos lá. Resumindo tudo o que falamos até agora. Deus falou conosco através de homens, sem que esses homens interferissem nas Escrituras e colocando erros nela. Deus falou conosco através de homens, sem que estes homens contaminassem de alguma maneira as Escrituras e elas deixassem de ser a verdade que Deus queria. A Bíblia foi escrita por homem. A Bíblia foi escrita por ser humano, por comedor de feijão. A Bíblia vai ser escrita por quem? Por um jumento? Vai ser escrita por quem? Por um macaco? A Bíblia tem que ser escrita por gente. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens de Deus, faladas a pessoas que também são de Deus. Correto? Escreveram a história do Brasil. Quem escreveu? Foi homem. Você não acredita? Você não acredita? Se você acredita, foi escrito por homem. Você queria que quem escrevesse a história do Brasil? Os registros históricos foram escritos por quem? Por homens. É lógico, tem uma parte da Bíblia que foi escrita por Deus. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus na pedra. Na pedra. E depois o povo, Moisés quebrou, nervoso porque o povo pecou. Aí depois Deus foi lá e deu um jeito de dar outros mandamentos para Moisés. Se eu não me engano, o próprio Moisés escreveu. Mas a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus? Não. Não. Ela é a palavra de Deus, escrita por homens, sem que esses homens contaminem as Escrituras a ponto delas deixarem de ser a palavra de Deus. Vamos lá. O velho aponta para o novo. E o novo para o velho. Pastor Cícero, o contrário. Entenda de maneira diferente. Todo mundo normalmente coloca assim. O velho aponta para o novo e o novo para o velho. Não, o velho aponta para o novo e o novo é o cumprimento do velho. O Antigo Testamento aponta para o novo
Ele profetiza o novo. O novo é o cumprimento do antigo. Agora, para entendimento das escrituras, primeiro eu entendo o antigo, para depois entender o novo. Certo? Jesus veio. Eu começo a ler o Evangelho e lá, leio a genealogia de quem? Mateus começa descrevendo a genealogia de quem? De Jesus. Quem é Jesus? A pessoa teve o contato com Jesus a primeira vez. Ela leu a Bíblia e deu genealogia de Jesus. Tal. Não sei, gerou não sei quem. Mas quem é Jesus? Quem são essas pessoas que Mateus está descrevendo em Mateus? Quem são essas pessoas que ele está descrevendo? Para onde você vai, pastor Cícero, para poder entender de quem Mateus está falando? Para o antigo. Então, o novo, ele vai pedir explicações do antigo. Mas o antigo não depende do novo para poder ser explicado. Depois que o novo foi escrito, ficou mais fácil entender o antigo. Por quê? Porque no Novo Testamento, você tem muitas explicações já, muitas profecias cumpridas já, que era do Antigo Testamento. Mas a regra é, primeiro leia o Antigo, para depois ler o Novo. O Antigo aponta para o Novo, e não é verdade que o Novo aponta para o Velho, tá? Muda aí a maneira de entender. O Carlos está dizendo, irmã, você tem que entender se... Meu Carlos, a gente não vai colocar nada desse assunto agora, porque senão confunde a cabeça do pessoal. Por isso que a gente nem coloca. Aí nesse assunto entra em Apocalipse. De fato, fazem parte. Mas a gente já nem vai entrar justamente para não confundir ninguém. Vamos na linha reta, né? Vamos lá. Então, terceiro ponto para a gente entender aí como ler e estudar a Bíblia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Verdade, eu falei errado. Sem problema, pastor Cícero. Levítico é um livro chato de ler, de fato. É um livro chato, Macedo. Mas é um livro, Macedo, que você vai ter que ler de qualquer forma. Por quê? Por exemplo, Levítico vai falar de sacrifícios, de sangue, de regras relacionadas aos levitas, aos sacerdotes, etc. No Novo Testamento, você vai ter o livro de Hebreus. Para ler e entender Hebreus, você tem que entender primeiro Levítico. Aí entra, o novo depende do antigo em termos de entendimento. A gente vai ter que fazer isso, não tem jeito. Entendeu? Vamos lá, Manjace. Sempre achei mais fácil começar pelo Novo Testamento, mas vou fazer desta forma que o Senhor está instruindo. Manjace, a questão é, se a pessoa é nova convertida, não tem problema. Leia Mateus, não tem problema. Mas uma hora vai ter que passar pelo Antigo Testamento. Porque quando quiser entender determinados textos do Novo Testamento, você vai ter que apelar para o Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus vai falar sobre a lei. A lei e os profetas duraram até João. De agora vos é pregado o reino de Deus. A lei e os profetas... Que resumo é esse que Jesus faz? A lei e os profetas. De que Jesus está falando? Sobre o que Jesus está descrevendo? Quando ele fala sobre lei e os profetas. Lei seria os 5 primeiros livros. E os profetas são os outros 34. Como que eu vou entender o que Jesus está falando se eu não passei pelo Antigo para entender o que é lei e profeta? Entendeu? A gente vai ter que compreender muita coisa. O Novo Testamento ele está sujeito ao Antigo em termos de entendimento. No estudo do Novo Testamento, haverá necessidade de entendermos coisas do Antigo. Eu vou explicar isso para vocês depois na prática, tá bom? O Abel está dizendo, na minha primeira oportunidade na igreja, eu li Mateus 1:1. Né? Que vergonha, né, Abel? Mas, Juscelia, gosto de Apocalipse porque vejo os cuidados de Deus com a igreja e com o povo em geral. Questão frios. Vejo promessas e até concertos da parte de Deus. Sim, mano, Juscelia, aí é gosto, né? Aí é gosto. Mas Juscelia, Hebreus me faz ler os dois, isso mesmo. André diz, Levítico fala das leis, das regras que o Senhor colocou para o povo não perecer, inclusive regras de saúde e higiene, isso mesmo. Mas é um livro escrito especificamente para os levitas, para o sacerdócio, né? Da tribo de Arão. Da descendência de Arão, sacerdócio arônico, né? Tudo bem? Vamos lá, estamos aí 9h30. 9h30, nós começamos aí, era 5 para as 9. Então estamos 35. Quando for
9h35 a gente encerra e vamos só voltar na terça-feira que vem, tá bom? A hora voa, a hora voa. Vamos lá para o terceiro ponto. Quando a Bíblia foi escrita? Quando a Bíblia foi escrita? Quando? É necessário fazer essa pergunta? Quando eu falo quando, eu falo de data. Data. Quando eu falo quando, eu falo de data. E quando eu falo de quando e penso em data, logo também me vem local. Local. Nada do que acontece na história da humanidade acontece fora do tempo e fora do espaço. Eu estou em Butujuru. Nós estamos aqui dando aula. Você está em Santa Catarina, você está em Jundiaí, Indaiatuba, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Minas, onde você estiver. Você está no local. Agora está acontecendo um fato histórico. Historicamente falando, eu estou aqui. Amanhã vão perguntar, onde você estava ontem? Onde você estava ontem? Estão perguntando de um acontecimento, de onde eu estava, local. Que horas que você estava fazendo a live? Horas. Que momento? Que horas? Eu comecei 7h45. Que data? No dia 19. Data, hora, local. Nada do que acontece fora do tempo e do espaço. Assim sendo, eu tenho que perguntar, quando a Bíblia foi escrita? Aí ela vai dar abertura para todos esses questionamentos que a gente colocou aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa pergunta é bastante sugestiva para este curso. Ela é bastante sugestiva para esse curso, pois quando pensamos na data em que os fatos bíblicos aconteceram e a data em que ela foi escrita, em que a Bíblia foi escrita, porque a Bíblia, ela vai escrever fatos. Ela não só descreve a vontade de Deus, ela descreve a vontade de Deus dentro da história. O povo de Deus recebeu a palavra. Quando? Quando que o livro de Gênesis foi escrito? Quando? Eu sei quem escreveu. Quem escreveu? Moisés. Para quem Moisés escreveu? Quando Moisés escreveu? Essas perguntas, elas são sugestivas e já provocam a gente para uma interpretação correta. Porque se eu não sei quando escreveu, se eu não sei quando escreveu, se eu não sei quem escreveu e se eu não sei para quem foi escrito, não tem como começar a leitura. Não dá para começar a ler a Bíblia sem fazer essas 3 perguntas. É muito básico. Entendeu? Você compra um livro. O professor fala lá, minha irmã Esther está aí, tem professores presentes aí, e o professor pede, você tem que ler o livro, eu quero que você leia o livro para mim. Leia o livro do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Você tem o nome do autor, você tem o título do autor. Por que o autor escreveu aquele livro? Qual foi o objetivo dele? Ele quis narrar o quê? Existe toda uma informação por trás do escritor, quem é o escritor, quando ele escreveu, por que ele escreveu e etc. Quando ele está narrando algum fato, ainda que seja um livro da literatura brasileira, ele teve um objetivo na escrita do seu livro? Teve. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela também é um livro, ela é um livro de literatura, que faz parte da história da humanidade. Então, a gente precisa perguntar quando, que data, correto? E a data em que ela foi escrita já nos abre um leque muito grande para entendermos um dos porquês que não entendemos as Escrituras. As pessoas não entendem as Escrituras por quê? Em primeiro lugar, não sabe que data escreveu, porque a data tem a ver com fatos históricos. A data, ela vai fazer com que eu olhe para o momento histórico em que o livro foi escrito. O momento histórico em que o livro foi escrito vai pesar para o entendimento daquele livro. Por exemplo, você quer entender a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu, em primeiro lugar, Paulo escreveu, ele é o autor. Para quem ele escreveu? Para quem ele escreveu? Para quem Paulo escreveu? Com qual objetivo Paulo escreveu?
Qual foi a data que Paulo escreveu? Coríntios estava onde? Era a cidade de onde? Da Grécia? Era a capital da Acaia? Todas essas informações históricas, geográficas, esses detalhes vão pesar na hora do entendimento daquele livro. Entendeu? A gente precisa estar atento para isso, né? Tem que estar atento. Manuan, você ficou meio perdido aí, meu filho? Quando for na hora, você já entra no meu Face. Mas é interessante que muitos dos fatos já podem ser provados através da arqueologia. Olha aí, a irmã Simone já está se antecipando. É isso mesmo, está certíssimo, né? A irmã Simone diz, o meu não está. Também, irmã, faz dias, viu? Vamos lá, continuando aí. Tudo bem? Quase terminando essa live, estamos quase concluindo. Os primeiros livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia foram escritos há 3.500 anos atrás. O primeiro livro da Bíblia foi escrito há 3.500 anos atrás, pensando em Gênesis. Gênesis foi escrito há 3.500 anos atrás. Jó foi escrito mais tempo, porque Jó é o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Moisés e Gênesis não é os fatos. Outra questão. Os fatos registrados em Gênesis não aconteceram há 3.000 anos atrás. Porque os fatos descritos começam com a pessoa de Adão, com a criação, Adão e etc. Quando que Deus criou o mundo? Eu não sei a data. Ninguém sabe a data. Quando que Adão foi criado? Eu não sei a data. Então, os fatos históricos descritos na Bíblia aconteceram em tal data. Mas o registro histórico daqueles fatos por Moisés foram há 3.500 anos atrás. Se foi há 3.500 anos atrás, olha quantos anos que você tem que viajar lá atrás para poder começar a entender a Bíblia. Dá para brincar de ler Bíblia? Dá para pegar a Bíblia e abrir a Bíblia a olho? Fala a Deus. Colocar o dedinho lá e querer entender a Bíblia? Irmãos, tem muitas pessoas inocentes que estão pensando que ler a Bíblia é como se estivesse lendo um jornalzinho de amanhã. Não, não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus, então eu tenho que entender ela claramente. Vamos lá, irmã Simone dizendo, mas não é só na página do pastor, são vários, vamos lá. Eu disse, e a literatura mais lida em todo o mundo. Corretíssimo, meu pastor Cícero. A Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo, tá bom? Irmãos, hora se foi, nosso tempo se esgotou. Na terça-feira que vem, eu vou voltar quando a Bíblia foi escrita, tá bom? Quem tem a apostilinha na mão, você tem a página 3, 4 e 5, que a gente não pegou nada dela. Pode ficar tranquilo. Não encaderne ainda a sua apostila. Não faça encadernação. Usa só as folhas. Que depois que eu enviar toda a apostila, vou enviar a capa também, tudo bonitinho. Aí você encaderna, guarda direitinho, tá bom? Mas para a aula que vem, nós já temos material aí na mão, tá vendo? Nós temos um ponto, que eu vou voltar, seria o terceiro ponto. O quarto ponto. O quarto ponto. Todinho. Primeiro, o terceiro ponto e o quarto ponto. Esses dois pontos dá 50 minutos de live. Fica tranquilo, tá? O conteúdo está aí. Os alunos aí que estão conosco, se tiverem dúvidas, chama a gente no privado. A maioria tem o meu zap. Eu vou dar a sugestão aqui, se os irmãos quiserem criar um grupo temporário, dá pra gente criar também, para vocês perguntarem coisa relacionada ao curso, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer você por ter estado conosco aqui. Quem quiser fazer este curso de forma oficial, ainda dá tempo. Você participou da live, não participou? Quer receber a apostila? Quer receber um certificado? R$35. O que é R$35? É nada. Você gasta de Coca-Cola muito mais durante o mês. Se você quiser receber, me chama no privado. Aí você já se inscreve no curso. Eu passo uma conta bancária para você, você deposita para nós e você participa oficialmente do curso, recebendo até um certificado desse curso digital. Tudo digital. Apostila e certificado digital. Minha irmã dizendo, aula rica em informações preciosas. Obrigado, mana. Foi uma alegria, mana, ter você conosco, viu? Te amo, mana. Vamos lá, irmã Jace dizendo, é muito interessante, gostei muito da aula, pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Gi, por passar o meu zap.
Obrigado por todos estar presentes. Maneide, a senhora entrou agora e a live está terminando. Assista aí e volta conosco aí na terça-feira que vem. Estaremos voltando com este curso, como ler e estudar a Bíblia. De novo, se você quiser participar oficialmente desse curso, R$ 35,00. Eu te mando a apostila e você vai receber um certificado digital no final desse curso, tá bom? Glória a Deus, obrigado, um abraço a você. Amanhã nós não temos live, amanhã é o meu dia de folga. Obrigado aí, a quinta-feira estamos de volta, estaremos estudando a carta depois de Coríntios, de Gálatas. Vamos estudar Gálatas na quinta-feira. Se você quiser participar, será uma alegria. Me chama aí. Obrigado, Macedo, obrigado a todos os irmãos, obrigado pelos elogios, pelos reconhecimentos do nosso trabalho. Recebo com carinho e com humildade o reconhecimento do nosso trabalho. Escola Teológica Beth Shalom, onde crer também é pensar. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja conosco, seja com vocês, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. A minha família, irmã Leia, Esther, Ruth, meu irmão José, minha mãe que esteve conosco, que alegria, que privilégio ter vocês aí conosco, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Compartilhe nossa live, convide outras pessoas e quinta-feira que vem estamos aí dando uma outra live. Terça-feira que vem a gente continua esse curso, tá bom? Abraço!